aos Efésios, no capítulo 4, de 10 a 16, assentados mesmo como os irmãos estão, nos diz a palavra: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós vamos orar, mas depois para o Luciano trocar as cargas da bateria. Luciano, Nedim, Alba, eu sou um vegetal. Por aí. Vamos orar. Deus e Pai, eu lhe peço que venha falar aos nossos corações. Pai, essa palavra que o Senhor colocou mesmo no meu coração, que servirá de norte para todo o nosso ano de 2016. Que o Teu Espírito esteja trabalhando nossas mentes e coração, para que haja mudança efetiva no nosso comportamento cristão, de serviço, de responsabilidade. Este é um momento especial de reflexão sobre a ceia do Senhor. Então é um momento propício para que nós possamos delinear, Pai, a nossa vida, o nosso comportamento neste ano que se inicia, para que possamos servi-lo mais, melhor, termos mais compromisso com o Senhor, com a Tua casa, com a Tua causa. É o que eu lhe peço, fale conosco, seja conosco, usa-me neste momento, também lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vivemos tempos no que diz respeito ao Evangelho, e praticamente 2 séculos para cá, a igreja iniciou trabalhos mais voltados para conferências. Então nós vemos aí cruzadas, conferências, não que não seja problema, longe disso, não é problema. Vemos também um tempo de evangelho, irmãos, produzido no atacado. Então converte-se lá 2, 3, 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Será que essas pessoas aceitaram Jesus mesmo? E será que elas serão discipuladas, crescerão na graça, no conhecimento do Senhor? Ficam as nossas dúvidas, não é? Nós estamos no momento, irmãos, num tempo de rede, ao invés de anzol, não é verdade? E temos alguns mestres na casa de Deus, pessoas que sabem muito, e muitos, ou a maioria, que nada sabe. Alguns fazendo muito, e a maioria, entretanto, fazendo nada. Mas não é assim que o reino de Deus é nos apresentado segundo as Escrituras. Nós lemos aqui Paulo está escrevendo essa carta, é considerada uma das 4 cartas da prisão de Paulo em Roma, lá pelo ano 60 depois de Cristo. Essa igreja, a igreja em Éfeso, foi fundada pelo apóstolo Paulo, e ele conhece bem este povo. Paulo está escrevendo, irmãos, muito precisamente, tocando num ponto bem preciso sobre o que é ser igreja de Cristo. Paulo queria que os irmãos da igreja em Éfeso e demais irmãos de todos os tempos, inclusive eu e você, pensássemos a igreja enquanto corpo de Cristo, e pensasse sobre Jesus como sendo o cabeça, o guia desta igreja, o sustentador dela. E assim Paulo, ele está a nos apresentar aquilo que quero tratar com os irmãos essa noite: Cristo, o Senhor que capacita a igreja visando o crescimento. Primeiramente, irmãos, vamos ver o Cristo ressurreto concede dons aos homens. É o que está inserido nos versículos 10 e 11 do texto em que nós acabamos de ler. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser aquele que é Cristo Jesus.
Vejam que Paulo mesmo escreve aos Coríntios, capítulo 3, a primeira carta, o verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, a igreja de Jesus, ela tem uma pedra de esquina, uma pedra de toque, a pedra fundamental. Cristo é o fundamento da sua igreja. Cristo é o centro das nossas atenções. A igreja se reúne em função de Cristo Jesus. Até mesmo o Espírito Santo está operando na igreja neste momento, levando a igreja a compreender e, sobretudo, a glorificar a pessoa de Jesus. Irmãos, não há salvação sem a atuação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não salva nele. O Espírito Santo salva em Cristo, no seu sacrifício, no seu sangue vertido na cruz do Calvário. Irmãos, não há outro mediador entre nós e nosso Senhor, é Cristo Jesus. Nem há outro, irmãos, que possa tomar o lugar de Cristo na igreja. Há um tanto de personalidades evangélicas hoje, e elas estão querendo tomar o lugar de Jesus. Elas são importantes demais. Lembro-me de um evangelista, que quando criança, quando eu vigiava a casa de um senhor, nessa época nossa igreja proibia TV, nós não tínhamos televisão, mas na casa desse senhor tinha TV, e eu dormia lá quando ele viajava. Então eu levantava sábado, 6 da manhã, para ouvir esse evangelista na TV Bandeirantes. Então ele pregava um sermão maravilhoso, e esse homem, irmãos, ficou muito famoso no mundo todo. Ele cantava muito bem, tocava muito bem, uma equipe de louvor, e quando ele pregava, quando cantava, parecia que o céu descia, e era muito gostoso. Mas esse homem se ensoberbeceu, e ele mesmo disse que num determinado momento, ele disse para si mesmo: Deus precisa de mim. Ele caiu. Irmãos, o fundamento da igreja não é outro senão Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Irmãos, na primeira carta aos Coríntios, Paulo recebe notícias de que alguns naquela igreja estavam tendo partidos. Uns se diziam de Paulo, outros se diziam de Cefas, outros se diziam de Apolo e outros se diziam de Cristo. Então Paulo diz o seguinte: olha, não foi Paulo, não foi eu quem foi crucificado por vocês. E outra coisa, vocês estão sendo batizados não em nome de Paulo, vocês estão sendo batizados em nome de quem? Quem foi que morreu crucificado por vocês? Quem é e em qual nome vocês têm recebido o batismo? Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmão. Então Cristo, Ele é o fundamento da igreja. E eu digo para você que um pode plantar, outro pode regar, um pode apresentar um folheto, outro pode ajudar na explicação daquele folheto, outro pode orar, outro pode conduzir para a igreja, outro pode ajudar no discipulado aqui na igreja, mas somente Cristo, somente Deus pode dar o crescimento. O crescimento vem de Cristo Jesus, porque Ele é o fundamento da igreja. Irmãos, nós estamos reunidos para um culto de fim de ano e um culto de ceia, cerimônia de ceia. A mesa está posta e Paulo parece que quer nos responder: quem é esse Senhor? Esse fundamento da igreja, quem é Ele? E eu quero gastar algum tempo com isso aqui nesta noite. Paulo diz ao 1 Coríntios 3,10 o seguinte: aquele, ou na carta que nós lemos de Efésios, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, com um propósito, para cumprir. Na versão internacional e na Bíblia Viva nos diz encher. Então ficaria assim, olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmãos, a igreja pode ter tudo, irmãos. A igreja pode ter uma chácara, a igreja pode ter ônibus, avião, pode ter trem, a igreja pode ter ar-condicionado, bancos confortáveis, louvor maravilhoso, uma pregação envolvente, chique. O povo pode ser rico, pode ser poderoso, aquela igreja pode ter programas na TV. Se ela não tem Cristo, ela nada tem.
Isso me preocupa, irmãos, porque o povo no deserto, e Paulo está lembrando a mesma igreja em Corinto, no capítulo 6, a partir do verso 10 da primeira carta, que o povo no deserto estava reclamando que no deserto eles estavam se lembrando de que lá no Egito tinha cebola, tinha pepinos, tinha alho, tinha isso, tinha aquilo, e agora no deserto só tem maná. Irmãos, a igreja de Cristo, ela não tem que ter alho, não tem que ter cebola. A igreja de Cristo não tem que ter programas especiais. A igreja de Cristo, ela exerce o seu papel social, mas ela não precisa ter essa influência social toda que andam pregando sobre uma igreja socialista. Não, o que a igreja de Cristo tem que ter é Cristo, porque Ele é aquele. Paulo está dizendo, irmãos, esse versículo ele é maravilhoso. Aquele que desceu e também subiu, Ele fez tudo isso para preencher, irmãos, todas as coisas. Eu ouvi um pregador, eu e o pastor Zé Carlos ouvimos. Esse pregador é um homem famoso, doutor, fora do país, com muitos livros. Vocês vão parar hoje de escrever. Este homem vai ter uma vida muito confortável financeiramente até o resto dos seus dias. Um homem respeitadíssimo, servo de Deus abençoado, cheio do Espírito Santo. Eu e o pastor Zé estávamos dele coisa de 10 metros e a gente sentia o poder do Espírito Santo. Tinha hora que a gente ficava parecendo que ia flutuar, irmãos, de tanta graça de Deus, de tanta Bíblia, de tanta autoridade espiritual. E aquele homem disse o seguinte, que poderia ter todas as coisas, mas se ele não tivesse um coração abrasado, um coração cheio do Espírito Santo, ele nada teria. Você pode ter todas as coisas, você pode ter os seus sonhos realizados, mas se Cristo não é o fundamento da sua vida, você nada tem. É o mesmo que ocorre com a igreja, porque Cristo, Paulo está dizendo, Ele é aquele que desceu, que também subiu e fez tudo isso para preencher, para encher, para cumprir todas as coisas. Esse Cristo, irmãos, ele foi morto sob Pôncio Pilatos, no tempo e na história, mas a palavra de Deus nos diz que ele ressurgiu dentre os mortos. Por isso que lá em Atos 2:36 nós lemos, saiba que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor Cristo. Esse versículo, irmãos, tem muito mais a dizer do que simplesmente dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nesse contexto da igreja de Atos, esse título Senhor Kyrios é compatível com Yahvé no hebraico. Kyrios do grego e Yahvé no hebraico é o termo Kyrios, Senhor. E Cristo, que é Christos, Messias. Então está dizendo que aquele a quem os judeus crucificaram, Deus o fez a partir da sua ressurreição, Senhor e Cristo. Irmãos, a igreja cristã se reúne em torno deste homem, em torno deste nome, para adorá-lo, para glorificá-lo, e nós não o fazemos de qualquer maneira. Nós temos certeza em quem temos crido. Paulo está nos apresentando, aqui Lucas em Atos nos apresentando, quem é este Jesus? É aquele que foi morto, mas vivo está. Irmãos, diz-nos o texto, 1 Coríntios 15:4, sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, Buda, grande homem, grande nome, muita coisa do que ele deixou de ensino é muito aproveitável. Confúcio, de igual modo, Maomé e tantas outras grandes personalidades da história. Porém, todos estão mortos. Todos. Nosso Jesus não. Nosso Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Eu oro, irmãos, e tenho orado para que o Espírito Santo faça algo tremer dentro dos irmãos, estremecê-los, trabalhar as suas entranhas, porque essas palavras da Escritura não diz apenas isso que você lê sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo precisa revolvê-lo no seu interior para temer e tremer diante destas palavras. Irmãos, esse Jesus, ele morreu e ressuscitou, e na ressurreição de Jesus consiste, irmãos, a autoridade da igreja. Irmãos, a igreja inicial, qual era a mensagem? A mensagem que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Na ressurreição de Jesus repousa a autoridade que eu e você temos, porque Jesus venceu a morte.
Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as dificuldades da comunhão entre Deus e os homens. Esse Jesus crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia, na sua ressurreição repousa a vida da igreja. Esse é o nosso Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa, o simbolismo do pão e do vinho, que simboliza a carne e o sangue. E Cristo nos diz, irmãos, no seu evangelho, na pena do apóstolo João, que aquele que não comer e aquele que não beber não tem parte com ele. Irmãos, só tem parte com o Senhor Jesus aquele que participa da mesa, aquele que participa dos elementos, aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão, irmãos, vivendo uma vida de dedicação, de consagração ao serviço santo de Deus. Não podemos nos enganar em relação a essas coisas. E a palavra então continua nos dizendo a respeito desse ser ressurreto. Na sua humilhação ele vence, irmãos, os nossos inimigos, e o último deles a ser vencido é a morte. Irmãos, esse Jesus, ele sendo Deus, toma a natureza, a vida humana, a forma humana. Ele não apenas usa alguém, ele se torna um de nós para viver a nossa vida medíocre. E Jesus vive uma vida pior do que a nossa, pois ele tem que tomar o pecado de todos nós, irmãos. Irmãos, mas o que aconteceu com Jesus após o seu estado de humilhação? Vai chegando o final do ano, as emissoras de TV, os canais fechados ou abertos, deve ter sido assim esse final de ano, vão passando programas especiais sobre a vida de Jesus, sobre o cristianismo, etc, etc. É um momento até interessante de assistir televisão no final do ano. Então o estado de humilhação de Jesus, a morte de cruz, o sofrimento, o ultraje. Irmãos, Jesus passou tudo isso. Mas eu quero cantar com os irmãos, ou recitar um cântico que era cantado nos dias da igreja primitiva. E está lá em Filipenses 2, de 9 a 11, que nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Irmãos, não há outro nome no céu senão o nome de Jesus, irmão. E quem é Jesus? É o nosso irmão. Quem é Jesus? É um ser humano com o corpo glorificado, Deus do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Senhor, que veio para viver a sua humilhação em nosso favor, morrendo em nosso lugar, e depois de vencer e alcançar a vitória sobre o inferno e sobre a morte, a palavra de Deus nos diz que então Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, que era em cima no céu. Em cima no céu, todo joelho tem que dobrar diante dele. Na terra, todo joelho tem que dobrar. Ainda que a pessoa hoje não dobre o seu joelho, no dia do julgamento do trono branco, terá de dobrar o seu joelho diante do Cordeiro de Deus. Hoje nós conhecemos o sangue do Cordeiro, que purifica, que lava dos pecados, mas um dia essa humanidade perversa e pecaminosa conhecerá a ira do Cordeiro de Deus. Esse dia está próximo, irmãos, mas a igreja está muito contente e esperançosa por esse dia, porque a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, irmãos, em cima nos céus, embaixo ou na terra, e debaixo da terra, irmãos, toda língua confesse. Confesse o quê? Que Jesus Cristo é Kyrios. Jesus Cristo é Yahvé, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, irmãos. Então a igreja se reúne em nome de Cristo. E Paulo aos Efésios, ele está dizendo: é aquele que desceu, o mesmo que subiu, é em nome dele que nós estamos reunidos aqui, no dia 31 de dezembro de 2015. Este Cristo, Verbo de Deus, encarnou, viveu, morreu, ressurgiu dentre os mortos, e ele constituiu para si um povo. E a Bíblia diz que esse povo é um povo zeloso de boas obras. E a palavra de Deus nos diz que esse povo não era povo, mas Deus o constituiu povo dele. E Paulo se lembra disso. Paulo diz então, lá em Colossenses 1,13, ele nos tirou, do grego é riomai, ele nos tirou
guiou, mas salvou, resgatou, libertou. É como alguém que está indo para a forca, é como alguém que está indo receber uma sentença de morte, e ele então é tirado da fila. Lembro-me de uma história na Segunda Guerra Mundial, em que um garotinho, ele estava indo para nos campos de concentração, indo para a morte, na fila para ser sacrificado. E ele então começou a assoviar uma música clássica, e o carrasco era apaixonado por música clássica, foi lá e tirou aquele menino da fila, e ele sobreviveu porque ele conhecia música clássica. Não sei se Beethoven, Mozart, mas ele assoviava aquela música, e o homem era apaixonado por aquela música, o resgatou. Foi isso que ocorreu comigo e com você. Exatamente isso que Paulo está dizendo aos Colossenses, no texto que nós estamos lendo. Olha, ele nos tirou da potestade das trevas, do poder, do domínio das trevas, e nos transportou, metistetem, transferiu, levou para o reino do Filho do seu amor. Imagine você num lugar tenebroso, numa caverna. Imagine você indo para a morte, de repente você é transportado para um reino. Pense, eu acho que nós temos aqui para pensar naqueles castelos dos desenhos animados das crianças, aquela coisa bonita, linda, aquela coisa exuberante com muitas luzes, muito verde, muita área, muitos cavalos, muitos súditos. O Senhor fez isso comigo e contigo. Paulo está dizendo, ele nos tirou das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que ele fez. É por isso que nós estamos reunidos hoje aqui, passando essas 3 horas na presença do Senhor. E é por isso que nós pregamos a Cristo. Ainda Paulo aos 2 Coríntios nos diz assim, olha, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, qualquer pregação da igreja, preste atenção nisso que eu vou dizer para os irmãos. Qualquer pregação da igreja, se não glorificar a Cristo, não é pregação da igreja de Cristo. Se a igreja pregar os maiores milagres e Cristo não foi exaltado, não teve pregação na igreja de Cristo. Se alguém vier aqui contar um testemunho lindo, maravilhoso, mas Cristo não foi exaltado, Ele é exaltado no lugar de Cristo, não houve testemunho que glorifique a Cristo. Cristo é o centro da igreja. Irmãos, a igreja é cristocêntrica. A igreja olha para Cristo. A igreja deve a sua vida a Cristo. A igreja deve o seu poder à ressurreição e à vida e à obra de Cristo. Irmãos, a nossa vida depende de Cristo, pois Ele tem a vida, Ele é a vida e nos transfere a sua vida, porque Ele trocou conosco, pegou a nossa morte para nos dar a sua vida. Agora sim, Paulo, caminhando para outra parte, Paulo então está pronto, depois de identificar quem é, Paulo vai dizer o que ele faz. E aqui há no versículo 10 e no versículo 11 a repetição do ele, do grego autós, aquele. Ele diz, Paulo, olha, e ele, olha o grifo, ele, quem é ele? Aquele que desceu, o mesmo que subiu, Cristo, o Senhor da igreja. Ele fez o quê? E ele deu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mestres. Na Bíblia inglesa é professor. Alguns juntam pastor, professor como sendo a mesma coisa, outras versões põem separado. Não interessa muito para nós essa discussão. O que interessa é que ele repartiu os dons na igreja. Irmãos, uns têm os dons ou tiveram já acessado o dom de ser apóstolo. A Bíblia nos diz que lá no muro da cidade santa há o nome de cada um deles. Outros tiveram o dom, ou têm o dom da profecia. Aí eu me lembro de Elias, e veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, assim diz o Senhor. Irmãos, é o profeta que Deus levanta no seio da igreja. Outros são evangelistas. Eu me lembro de Isaías, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor levantou, irmãos, pastores, e a palavra de Deus disse que Ele levantaria pastores segundo o seu coração para cuidar do rebanho. E o Senhor ainda disse que Ele levantou mestres, irmãos, ou professores, os ensinadores. Irmãos, é como uma mão. Apóstolo, que cessou nos dias da igreja primitiva, ele toca em todos os ministérios. O apóstolo tinha todos os outros demais dons, ele tinha tudo, era completo. Então ele tem um apóstolo,
que foi esse servo inicial, que colocou os fundamentos da igreja a partir do fundamento Cristo. Ele fala do profeta, o profeta diz assim, diz o Senhor. O profeta não somente vê antes, mas o profeta vê além. Os falsos profetas dizem: está tudo bem. O profeta de Deus está vendo o caos, o profeta de Deus está vendo o pecado, o profeta de Deus está desenvolvendo, irmãos, a denúncia da calamidade, das dificuldades e dos problemas da sociedade. O profeta diz assim, diz o Senhor, como uma mão. Ele ainda diz dos evangelistas: é o maior dedo da mão. O evangelista vai onde ninguém mais pode ir, levando a palavra de salvação aos perdidos. Ainda, irmãos, aos pastores, são aqueles que cuidam do rebanho, e aos professores que ensinam o caminho da justiça. É o menor dedo da mão, mas é aquele que entra em lugares que outro dedo não poderia entrar. Irmãos, o ensino, na casa de Deus, o ensino na casa de Deus, o ensino na casa de Deus é imprescindível. A igreja que não ensina os seus membros, ela terá que dar conta diante de Deus. Pais que não ensinam os seus filhos terão que dar conta disso diante de Deus. Então, os doutores, os mestres, os professores da igreja, eles tocam em pontos, irmãos, que ninguém pode tocar. É como uma mão os ministérios. E quem deu esses ministérios para a igreja? Aquele que desceu. É também o mesmo que subiu, não é assim? É Ele que faz a repartição desses dons na causa do Senhor. Então Cristo ressurreto concede dons aos homens. O Cristo doador equipa a sua igreja para a obra do ministério. Irmãos, ao invés de atacado, a igreja, irmãos, deve olhar o varejo. É de um a um. Ao invés de santões e figurões na casa do Senhor, o evangelho da igreja é um evangelho onde todos são usados pelo Espírito Santo e todos são úteis para a obra do ministério. Irmãos, tem um monte de gente pensando que quem tem que fazer a obra na casa de Deus é o pastor, é o presbítero. É claro que o pastor tem a sua função, ele é separado, inclusive tem salário para exercer uma função diferenciada. O presbítero tem outro chamamento, o diácono tem outro, o outro tem outro. Mas todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Eu quero deixar isso nessa noite claríssimo para os irmãos, se eu tiver voz até lá. Irmãos, todos os 5 dons dados acima têm apenas um propósito. O texto continua nos dizendo, no versículo número 12: querendo, por que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Diz o texto: querendo o aperfeiçoamento, a tartismos, o equipar. Deus então está equipando, aperfeiçoando os santos. Para quê, irmãos? Para a obra do ministério. Então, irmãos, teve um tempo em que eu também fiquei iludido com isso. Quando eu comecei o ministério, e muitos fazem isso, eles querem se mostrar, aparecer como sendo uma pessoa dotada de muitos dons. Alguns até passam a respeitar o obreiro. Quando o demônio manifesta, ele expulsa o demônio, não é assim? É assim. Quando ele fala em língua, entrega profecias, ou então grita, bravo, e etc, etc. Irmãos, isso não prova nada. A obra do ministério, irmãos, ela é feita, irmãos, a partir do ensino, a partir da instrução, do crescimento, do equipar cada um. Então se acha, irmãos, eu me acho muito bem no ministério quando eu faço aqui uma fila e eu tenho dom e todo mundo vem até mim para que eu possa orar. Essa é a ideia. Essa é uma ideia errada da igreja, irmãos. Irmãos, todos nós temos o dom da parte de Deus e todos nós precisamos exercitar esses dons. Irmãos, o crescimento quem dá é Deus, mas a edificação da igreja é tarefa nossa. Ora,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, edificação de casa. Neste caso é uma casa espiritual, ao corpo de Cristo. É algo, irmãos, que inclui a transformação de todos. Ora, veja o texto, irmãos: até que todos, pantes, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, epignosis, conhecimento espiritual, conhecimento do coração. Não é só saber Bíblia não, irmão. Não é só conhecer a literatura bíblica, teológica, não. Eu conheço um monte de gente, irmãos, que vai para o inferno sabendo a Bíblia e muita coisa de Bíblia. Irmãos, não é citar a Bíblia de cor, de capa a capa, não. É viver a palavra, é ser instruído, equipado, aperfeiçoado para viver o Evangelho de Cristo. Irmãos, tem um monte de escolas dominicais aí, eu já cansei de ver isso. Eles olham assim e acham que estão tirando de letra. Os meninos todos sabem falar vários versículos de cor. E eles acham que estão fazendo bonito. Não está ruim não, mas não chegou lá ainda não. Agora esses meninos estão obedecendo a pai e mãe em casa. Esses meninos estão sendo modificados. Mas ele é muito criança, já nasce e já vai para o inferno. Precisa de aceitar Jesus, precisa de modificar a vida. A palavra de Deus precisa mexer com a criança, precisa mexer com o velho, precisa mexer com todos nós. Então, irmãos, não é só saber Bíblia, não é só entender Bíblia, não é só decorar a Bíblia, é viver a palavra de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento. Esse conhecimento não é intelectual não, irmãos, é espiritual, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa. Pleroma ou pleroma é o lugar dos deuses. Nada pode ser mais completo do que a pleroma. Ora, é chegar a essa estatura completa da pessoa de Cristo. Sabe o que Cristo quer com você? Só uma coisa: transformá-lo exatamente como Ele é. Aí você diz assim: isso é impossível. Eu concordo com você. É impossível aos homens, Deus, porém, pode. Deus quer te fazer igualzinho Cristo é. Irmãos, essa é a grande tarefa do Espírito Santo: transformar cada crente. Cada crente. Irmãos, olha o texto, irmãos. Até que todos cheguemos. Irmãos, Paulo está incluído nesse todos. Você está incluído nesse todo, eu também. Até que todos cheguemos. Irmãos, nós estamos num processo, irmãos, numa caminhada em que Cristo está trabalhando conosco. Então você pode estar no seu lugarzinho na igreja e pensando assim: isso não é comigo, isso é com o irmão tal, mas não é comigo. É contigo sim, se você é um crente salvo, se você foi alcançado pela palavra do Evangelho. Deus tem uma obra a fazer na sua vida, e daqui a pouco eu vou te dar uma notícia que deve lhe preocupar. Até que todos cheguemos. Irmãos, quando o crente não está equipado na obra do ministério, esse crente é menino. Esse crente é menino imaturo. Pior do que isso, ele é menino do entendimento. E a Bíblia diz que ele é mau no comportamento. Só que aí na maldade ele é perito. Ele é ruim, ele é mau. Irmãos, veja, irmãos, o que Paulo nos diz. Ora, por que os crentes devem chegar à unidade da fé? Ao conhecimento pleno do Filho de Deus, à estatura completa de Cristo. Com um propósito, Paulo diz, aí no verso 14: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, imaturos. O que esses meninos faziam, ou fazem? Levados em roda por todo o vento. Esse termo grego é interessante, anemos. Anemos é vento, mas não é apenas vento. É vento que segue para os 4 pontos cardeais. Ora o vento joga para o norte, ora para o sul, ora para o leste, ora para o oeste. Ele não tem uma direção certa, ele vai para todos os lugares. Então, irmãos, esse crente imaturo, ele ouve uma coisa e ele segue. Depois ele ouve outra, ele passa a seguir. Depois ele ouve uma outra, ele não tem firmeza. Paulo está dizendo que não pode ser assim. Então todos precisam chegar à unidade da fé, ao conhecimento pleno da pessoa de Jesus Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que fazem com astúcia, enganam fraudulentamente e fraudulosamente.
Uma curiosidade aqui, né? Esse sujeito não é maldoso, espertão, espertalhão, velhaco, hein? Ele não é? É. Mas ele é enganado. Ele segue, irmãos, o canto da sereia. Ele segue uma coisa hoje, segue outra amanhã. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. E depois você não sabe onde mais ele estará. Porque ele não tem firmeza alguma, porque ele é imaturo, ele é menino no entendimento da obra de Deus. Irmãos, ele vai enganando e sendo enganado. O antídoto desse mal é deixar-se instruir-se pela palavra de Deus para a obra do ministério. Por qual razão nós deveríamos seguir esse conselho? E deixar que Cristo seja formado em nós. Por qual razão? Paulo parece nos responder isso. Ele diz, através de um vocativo, lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Essa igreja é parte do corpo de Cristo? É. Aqui está estabelecido o corpo místico de Cristo? É. Então você faz parte deste corpo. Você pode estar com uma unha, você pode estar com um dedo, um braço, perna, não sei. O único lugar que você não pode estar é a cabeça, que a cabeça já tem dono, que é Cristo, é o Senhor da igreja. Mas você faz parte, você é uma célula deste corpo, você faz parte dessa vida que é a igreja de Cristo. Irmãos, eu fico observando, eu sou pastor, Deus me dá a todos os pastores esse discernimento. Se não tem, não é pastor. A gente vai observando como a célula vai morrendo. Eu não estou falando do núcleo de pessoas, não, estou falando do crente individual. Ele vai ficando frio, ele vai perdendo o brilho, ele vai perdendo o gozo, ele some. E aí quando você encontra com ele, está cheio de desculpa. Daí a pouco você já começa a ter notícia de que ele está falando mal da igreja, reclamando de alguma coisa, ele está pondo defeito no louvor, ele está falando com os irmãos isso, com os irmãos aquilo, que o pastor, principalmente o pastor. Outro dia eu conversava com um pastor amigo aqui, pastor Manuel, nós conversando aqui amistosamente, ele dizia o seguinte: olha, o sujeito tem problema no trabalho, você não briga com o patrão, tem problema com a esposa, mas não resolve, ou etc, etc. Aí ele joga tudo para o pastor, e a gente não pode se defender, não pode ver não, que quem defende o pastor é Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você, e isso é visível, a gente vai vendo quando o sujeito vai definhando, quando a alegria vai se perdendo, quando não tem mais prazer de fazer as coisas de Deus, quando não vem mais o culto, e quando vem, muitas vezes, ele não vem de corpo, alma e espírito, ou de corpo e espírito, como queira, ele está ali, mas não está. Ele está longe, ele está distante, a palavra não entra, a palavra não penetra, ele abre a boca e até canta, mas ele não louva, ele não está presente, ele não faz parte da vida espiritual da igreja. E o filho morre. E assim que ocorre, exatamente deste jeito. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você faz parte do corpo de Cristo, e eu também. Crescendo em graça na casa de Deus. Irmãos, nós vamos buscando, Paulo nos diz que nós devemos buscar os melhores dons para fazer disso o corpo de Cristo. Quando vos ajuntais, veja só, cada um tem salmo, outro tem doutrina. Irmãos, vocês já notaram que na igreja isso vem bem a calhar neste momento, para que se diga, alguém na igreja só acha que é importante o irmão que tem determinado dom. É verdade, e então ele é respeitado porque ele tem aquele dom que Deus deu, não devia ter nem, porque Deus deu, é dom, e de Deus deve voltar para Deus em glorificação. Olha, um tem salmo, um canta, um abre a boca para cantar, tem cântico, o outro tem ensino, o outro tem doutrina, e Paulo continua dizendo que o outro tem revelação, o outro tem dom de línguas estranhas, o outro tem a interpretação das línguas estranhas. Mas juntando tudo isso, irmãos, Paulo está dizendo, todas essas coisas são ferramentas que Deus, o Espírito Santo, Cristo usa na sua igreja para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, essa igreja, ela é fundamentada em Cristo, e nós, os membros da igreja, precisamos exercitar este corpo para que em cima do fundamento a igreja seja edificada. Eu penso, irmãos, que Cristo deve ficar muito triste comigo e contigo, porque esta casa já devia ter vários andares e ela ainda não tem,
porque eu e você não estamos exercitando perfeitamente a nossa obra aqui nessa base. Cristo é o fundamento da igreja. Esse cabeça da igreja, ele visa o crescimento da igreja. O crente, irmão, se você pegar os versículos 15 e 16, ele está fazendo um paradoxo entre o que vem anteriormente sobre a imaturidade. Ele diz o seguinte: olha, antes, diz o texto, seguindo a verdade em amor, em caridade, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo em quem? Ele diz, naquele que é a cabeça. Quer falei, cabeça é aquele que tem linhagem especial, é diferente. Cristo, neste corpo, é o único que é diferente. O resto somos todos iguais, como partes do corpo, como a igreja de Cristo. Paulo começa dizendo quem é Cristo no verso de número 10, a sua importância, a sua obra. E Paulo vai encerrar falando da pessoa de Cristo, o Cristo que sustenta a obra, o Cristo que faz crescer a obra através dos seus membros em particular. Cristo que é importante na igreja, Ele é a cabeça e nós os seus membros para fazer crescer o seu corpo. Em Cristo tudo ocorre na igreja, e Ele quer o crescimento desta obra. Por que a segunda igreja presbiteriana renovada até hoje não atingiu aquilo que nós temos de promessa de Deus? Irmãos, Deus mostrou ao presbítero Jorge uma caminhada, um relevo, assim, algo que subia pouco, mas subia, era uma plantação de trigo, e as pessoas subiam com sacos vazios, os sacos pretos grandes, subiam com eles vazios e desciam com esses sacos cheios de trigo. Verdade ou não é, presbítero Jorge? Deus mostrou ao presbítero Jorge uma árvore frondosa que florescia e já frutificava. Deus mostrava ao presbítero pastor Afro, Deus mostrou para ele duas macieiras, uma colocada lá no início daquela porta e outra na outra. Deus mostrava acho que 12 fontes de águas neste local para saciar a sede das pessoas que aqui vinham. Depois Deus mostrou a outros irmãos mais aqui. Deus mostrou, irmãos, para mim uma plantação de milho. E eu pedi na hora que Deus me desse uma visão angular diferente, e eu vi uma plantação linda e maravilhosa, espigas de milho. Isso não aconteceu ainda no nosso meio, porque nós não estamos edificando a obra de Deus, irmãos. Ele dá crescimento, mas eu e você temos que trabalhar a edificação dessa obra. É cada tijolo. Eu estou vendo a Alba e a Ana virando noite pensando PG Kids, e outros irmãos mais em outras obras. É assim mesmo que funciona. Eu estive aqui ontem à noite, raramente eu venho aqui à noite nos dias fora de culto, e os irmãos estão aqui ensaiando, os irmãos estão preparando, é gente limpando, é gente fazendo isso. Nós temos um povo fazendo, mas tem muita gente que não está fazendo nada, e esse corpo não está crescendo por causa disso. E eu vim falar para você nessa noite, exatamente para você. Eu não vim aqui falar para você, te dar uma mensagem gostosa, para você sair para casa tranquilo, feliz, que palavra. Eu vim te incomodar, porque o seu ano de 2016 precisa ser abençoado. O ano de 2016 precisa ser diferente. Você precisa fazer mais na obra de Deus, porque tem muita gente se matando na obra e poucos fazendo a obra de muitos. Deus quer que levantemos homens e mulheres para o serviço. E nos diz a palavra de Deus, irmãos, o verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado. Irmãos, quando a pessoa é saudável e tudo funciona, eu já estou com 44 para 45, é um negócio que muda. Mas quando você é jovem, tudo funciona perfeitamente. Qualquer hora do dia ou da noite você aciona o seu corpo, ele está novinho, não é assim? Ah, você adoece, gripe, com 3 dias você está novo. Depois dos 40 demora 15. Outro dia eu fiquei 40 e fiquei gripado. Fui de 2 médicos, fui ser curado por um farmacêutico lá em Goiás. Quase que eu fui no curandeiro lá, porque aqui o médico resolveu. Verdade. Tossia de dar dó, mas morria. Irmãos, todo o corpo, o que acontece? Ajustado. Ajustado, ligado. Irmãos, se o seu braço está lá e sua perna está cá, como é que você anda? Uma perna aqui, a outra lá. Irmãos, não é? É ajustado e ligado pelo auxílio de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte. Aqui a notícia que eu quero te dar é essa.
todo o meu esforço nessa noite em oração durante o dia, nesses dias da preparação dessa palavra em oração, irmãos, eu quero dizer para você que você tem a sua responsabilidade, cada parte. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer a sua parte, ninguém vai ficar sem fazer. Ora, mas quando todos trabalham ajustados e ligados, o que ocorre? Ocorre o quê? O aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Uma parte é nossa, irmãos, a edificação da igreja. O trabalho é nosso, de cada indivíduo, de você e eu, como parte do corpo, fazer a obra. Não pense que isso é só minha obrigação, não. O pastor tem um chamado desde o ventre da mãe para ser pastor, tenho mesmo, e estou fazendo a minha parte. Mas muitos de vocês não estão fazendo a parte de vocês. Muitos de vocês não estão fazendo a parte que cabe a vocês fazerem no corpo de Cristo. Muita gente está colocada em um lugar, ele é mão, quer ser pé, outro é braço, quer ser orelha. Não dá, irmãos, não dá. Vamos estar ajustados, ligados, conectados. Irmãos, nós trabalhamos, irmãos, para o crescimento do reino de Deus. E assim Paulo quer inculcar na minha cabeça e na sua cabeça, meus irmãos. Em Cristo nossa segurança, Ele faz a obra crescer. Porém, irmãos, Ele vai nos usar para isso, para o crescimento da obra. Eu quero te desafiar nessa noite, renovar a sua aliança com Deus. Você pode dizer, eu não tenho tempo. Fala isso para Deus, não é para mim não. Deus vai te dar chances e condições de fazer. Eu não tenho fé para dizimar e ofertar, para servir a Deus, servir a igreja, não tenho. Deus vai te dar. Porque se você continuar desse jeito, você não tem parte com Cristo. Porque aquele que é chamado por Deus, ele faz a sua parte no corpo de Cristo Jesus. Irmãos, há muitos irmãos que a gente tem que ficar ligando, passando um zap, Facebook. Irmão, você está sumido, irmão, acorda, irmãos. Há pessoas perdidas, há gente que o diabo está levando todo dia para o inferno, irmãos. E nós estamos gastando tempo com você que é crente em Cristo Jesus, que anda cambaleante, irmãos. Levanta, irmãos. Levante, coloque a sua família como agência de Deus, coloque seus filhos para orar, faça na sua casa, irmãos, uma igreja de Cristo que serve a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a igreja possa avançar, irmãos, e encontrar os perdidos e trazê-los para a nossa casa, para a igreja de Cristo. Eu quero te desafiar nessa noite, a colocar isso diante de Deus. A minha oração em todos esses dias é essa, para Deus te incomodar, para que você se levante, irmãos, para realizar aquilo que Deus te comissionou para fazer, para a glória do nome de Cristo Jesus.